Boa noite, começando uma live muito especial. Normalmente quem me acompanha já sabe, né? As lives à noite são com convidados e a minha convidada é muito especial. Ela é do AC Camargo, um dos principais hospitais de referência no Brasil e no mundo no tratamento do câncer, e ela vai falar sobre colostomia. Ela que é uma profissional incrível, ela é estomoterapeuta, um termo difícil, né? Um termo diferente, e eu quero muito que vocês compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. Eu quero muito que vocês possam cada vez mais divulgar as boas informações que nós colocamos aqui para vocês. Deixa eu buscar para ver se ela já entrou. É a querida Patrícia, por enquanto ainda não. Ela vai fazer a primeira live aqui conosco. Essa tecnologia é nova para ela. Eu estava dando o passo a passo, né? As instruções para que a gente pudesse iniciar, e eu acredito que ela esteja aqui já adentrando. Então deixa eu registrar o tema aqui dessa live para vocês, que eu quero muito ler os comentários que vocês vão trazer para mim e para ela, especial para ela, né? Ela que é a estrela da festa. Eu estou só aguardando o início dela na live. Eu já mandei o WhatsApp para ela. Estou aqui segurando o celular e aguardando ela entrar. Deixa eu verificar se ela está aqui. Patrícia dos Anjos, ela já deve estar entrando. Estou mandando a mensagem para que a gente inicie. Estou escrevendo para ela. Que legal. Então, ó, fica à vontade para compartilhar, para mandar coração para o Instagram entender que esse conteúdo é diferenciado, que esse conteúdo é especial. É uma profissional que tem agenda muito apertada. Ela vai ficar um pouco de tempo conosco aqui, vai ficar meia horinha para trazer as melhores informações para você. Então aproveita para que você possa questionar se você usa bolsa de colostomia, se você tem ileostomia. Você vai se beneficiar muito desse conteúdo e com certeza poderá ter informações valiosas durante o seu tratamento. Ela já está aqui comigo, eu vou chamá-la para entrar ao vivo. Vou aguardar ela aceitar. É só aceitar, viu, Patrícia? Aperta entrar ao vivo. Patrícia, boa noite, querida. Como é Boa que você está? noite. Eu estou bem. E você? Tô, Vocês? tô ótimo, estamos todos bem, ansiosos para ouvi-la. Até falhou aqui um pouquinho minha voz, que eu atendi o dia todo, fiz live de manhã, chega uma hora que a, a voz ela dá aquela falhada. Então deixa eu aproveitar aqui para beber um pouquinho de água. Aproveita. Eu também vou de água. Você está com água também? Eu sempre falo, a nossa grande companheira aqui nas lives, nas apresentações, é água. Mas eu quero, em primeiro lugar, Patrícia, já avisei todo mundo que a gente tem meia hora para conversar por conta da sua agenda. Quero agradecer imensamente a sua gentileza, o seu carinho de me atender. Você que faz um trabalho incrível no AC Camargo, que é uma das referências nacionais e mundiais no tratamento do câncer. Mas ninguém no mundo melhor do que a Patrícia para falar sobre o seu currículo. Então, fala um pouquinho do seu currículo, do seu trabalho no AC Camargo, por favor. Bom, eu sou enfermeira, tenho algumas especializações. As áreas de maior atuação que eu já trabalhei é terapia intensiva e estomoterapia. Atuo no AC Camargo tem um tempinho, tem uns 21 anos. Que legal. 21 E na anos? enfermagem tem aí uns 22 anos de enfermagem. Meu Deus, você Já começou tá no primeiro ano de ficando até formada. branco. Primeiro ano de formada, você já entrou no AC Camargo. Eu cheguei a trabalhar num outro hospital e eu trabalhei acho que um ano e pouquinho. E aí depois eu já
entrei lá no AC Camargo. Que Aí legal. lá estou desde então. Cheguei a trabalhar em outras instituições, mas eu acabei, como vários profissionais da saúde, né? Eu acabei conciliando, às vezes, um pouquinho, um tempinho, um emprego em um lugar, em outro, né? Não só por dinheiro, não que eu sou rica, tá, gente? Mas às vezes você fica curiosa, né? Quer conhecer, às vezes, outros locais. E eu não queria sair do AC Camargo, né? Então, às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Que legal. E quando você fala para mim, por exemplo, a gente fala o enfermeiro, a enfermeira, o Brasil inteiro conhece. Qualquer pessoa, da mais simples a um outro profissional, ele entende, ele sabe o papel do enfermeiro. Talvez com não tanto com detalhes como você conhece, mas ele conhece. Mas quando a gente fala que a Patrícia ela é estomoterapeuta, até me corrija aqui na forma de pronunciar, qual que é a função sua? Qual que é a habilidade que você tem nessa área? O enfermeiro estomaterapeuta, ele é um enfermeiro especializado, né? Ele é um profissional que ele, por sua aí, dependendo da graduação, da carga horária, né? De 4 a 5 anos da graduação. No geral, os cursos que são credenciados pela Associação Brasileira de Estomaterapia e também pelo Conselho Mundial de Estomaterapia, eles pedem que para cursar a especialização, esse enfermeiro já tenha uma experiência prévia como enfermeiro, né? Então, tem curso que pede aí, às vezes, de 2 a 3 anos de experiência como enfermeiro, né? Por que isso? Porque a estomaterapia, não basta você só fazer a especialização e adquirir o seu conhecimento técnico-científico na especialização. Você tem que entender bem a necessidade, às vezes, ter aquela vivência, né? Para poder auxiliar nisso. E muitas das coisas você consegue aprender somente na vivência. Um enfermeiro recém-formado, ele vai sofrer um pouquinho se ele já cursar estomaterapia sem ter uma prévia experiência na área de pelo menos um ano, porque existem alguns detalhes que somente a sua experiência, a vivência ajudam, agregam, né, quando você faz a pós-graduação. Então, todas as pós-graduações que são credenciadas e reconhecidas pelo Conselho Mundial de Estomaterapia, eles pedem essa experiência prévia. Esse enfermeiro, ele é especializado no geral em 3 áreas, que são as 3 grandes áreas, que é estomas, né? Que são aberturas, né, de alguns órgãos para cavidade externa, né, para o ambiente, né? Por exemplo, a colostomia, né? É uma abertura do intestino grosso para o ambiente, para eliminar fezes, no caso. E feridas, né? Então, ele é um enfermeiro também especializado na parte de feridas e incontinência. No geral, a minha maior área de conhecimento é na parte de feridas e estomas, um pouquinho de incontinência. Você se especializa, mas conforme você vai atuar, às vezes você acaba adquirindo uma expertise maior em determinadas áreas, né? Então, esse enfermeiro, eu sou puxa-saco da minha área. Esse enfermeiro, na minha opinião, ele é um enfermeiro extremamente importante. E eu vou além. Eu acredito que é um enfermeiro uma especialidade da enfermagem que deveriam ter em todas as instituições que confeccionam estomias. Então, todo hospital cirúrgico que ele confecciona estoma, seja por trauma, seja oncológico, seja por alguma outras doenças, como as doenças inflamatórias intestinais, tem algumas que às vezes têm necessidade de confeccionar estoma, ele, na minha opinião, obrigatoriamente ele deveria ter esse profissional dentro da instituição, dentro do quadro dele, né? E eu falo muito, pode perguntar também, tá? Porque, veja bem, uma pessoa que ela confecciona um estômago, uma colostomia, vamos falar mais da colostomia, ela passa por um momento, ela já passa, eu vou pegar mais um pouco na minha área, tá? Que é oncológica.
ela recebe um diagnóstico, no geral, né? Ela recebe um diagnóstico que não é fácil você receber esse diagnóstico, desperta muitas emoções, incertezas, né? E ela recebe a proposta do tratamento dela, né? No geral, câncer de intestino, o tratamento é cirúrgico, né? Dependendo do estágio. Então, assim, ela recebe esse diagnóstico e fala: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. E para fazer essa cirurgia, existe a possibilidade de você ter que fazer uma bolsinha que vai trazer o intestino aqui para fora na sua barriga, vai trazer um pedaço da alça do intestino para fora e vai sair as fezes. E você vai ter que usar uma bolsinha para recolher essas fezes. E existem, eu estou falando assim, quando falam existe a possibilidade, porque existem casos que às vezes não tem essa necessidade, a chance de confeccionar um estômago às vezes é menor. E nós temos casos que irá ser confeccionado, com certeza, né? Então, se você tem um câncer de intestino, um câncer retal, um câncer mais avançado, um câncer de reto mais avançado, você vai confeccionar uma colostomia e muitas vezes ela será definitiva, porque a gente tem duas possibilidades nos estomas intestinais. Tem aquele caso que se faz um estoma provisório. O estoma, eu falei, né, a abertura, a boquinha que abre para fora do ambiente para eliminar algumas substâncias, no caso, fezes. Então, existem algumas possibilidades de repente, esse paciente confeccionar um estoma provisório. No geral, a maior parte dos estomas provisórios são a outra lâmpada que está acesa, que eu achei que estava. No geral, esses estomas provisórios, eles são confeccionados no intestino fino, que também é chamado de delgado, que são as ileostomias. A grande maior parte dos estomas temporários na área oncológica são ileostomias. Existem casos da gente termos também as colostomias, né? Mas a grande maioria funciona dessa forma. No geral, o paciente fica, nesses provisórios, ele fica um período de tempo com o estoma, enquanto ele espera cicatrizar a área onde foi feita a cirurgia e retirada a lesão cancerígena, ou às vezes ele precisa, dependendo do anátomo patológico dele, ele precisa às vezes de uma quimioterapia também, aí durante esse tratamento, né? Dependendo disso, pode ser que ele reverta essa bolsinha em um curto espaço de tempo. A gente tem casos que a gente consegue reverter em até 15 dias, né? Fica a critério médico, né? Então, para essa reversão, o médico geralmente ele pede um exame de retoscopia, que é para poder olhar a lesão, é como se fosse uma coluna, só que ele vai ver mais a parte baixa do intestino, né? E aí ele olha lá onde tinha a lesão, se ela está cicatrizada. Está cicatrizada, esse paciente está ok, dá para fazer a reversão, ele agenda a reversão com esse paciente, que é você ligar de novo lá a alça do intestino para ele voltar a evacuar pelo ânus. Eu quero dizer que, assim, esse paciente, quando é um estoma provisório, existe algumas questões que às vezes geram muita dúvida para ele, né? E muitas vezes os profissionais também não sabem. Então, por exemplo, ele não fez uma cirurgia que ele retirou o reto, ele não retirou o ânus, tá? Que seria, no caso, essa cirurgia chama uma amputação abdômeno-perineal. Ele não retirou o ânus. Ele só fez o desvio de fezes, fez lá uma bolsinha, ou uma ileostomia, ou até uma colostomia, que pode acontecer, a maioria é ilho, né? E ele ficou um tempo lá só para cicatrizar essa lesão e depois vai ligar de novo o intestino. Então, a outra parte do intestino, que ela foi segmentada, e a outra parte que continua, que dá o acesso lá para o ânus, ela tá lá bonitinha, quietinha. Ela está cicatrizando, então o intestino continua ali produzindo muco, só não vai ter as fezes, porque as fezes elas estão saindo antes, porque foi feito um desvio. Eu falo com os pacientes assim,
às vezes para eles entenderem, eu falo assim, sabe o encanamento? Quando você vai lá consertar o encanamento, a gente vai lá e desliga a torneira, né? Desliga o registro, né? Deixa a água secar e consegue consertar. Nesse caso, a gente não consegue fechar o registro, né? Não tem como, né? Então, o que o médico faz? Ele faz um desvio, né? Para poder as fezes saírem antes e deixar a outra parte de continuação do intestino cicatrizar aonde foi feita a cirurgia. E aí, às vezes, ele tem dúvida, porque logo nos primeiros dias pós-cirurgia, às vezes sai resíduo. A gente fala que é resíduo sujeirinha, sujeira da cirurgia. Às vezes sai resíduo, às vezes com um pouquinho de sangue, um sangue mais escuro, que é como se fosse um sangue velho, vamos dizer assim. E esse resíduo depois cessa. O que pode sair depois? Muco, porque o intestino produz um lubrificante natural. Então, às vezes esse paciente tem horas que ele vai perceber que vai sair um muco parecido com uma geleia, às vezes meio incolor, às vezes um pouquinho amarelada, que é normal. E uma coisa que assusta muitas pessoas logo pós-cirurgia, nessas cirurgias, ele sente vontade de evacuar. Então ele fala: Meu Deus, eu estou com uma bolsinha aqui, eu estou com vontade de evacuar, tem alguma coisa errada comigo? Então, assim, não, tá tudo normal, porque lá embaixo tá tudo certinho, não mexeu, não tirou nada. Então é normal que sinta. E esse muco, quando ele acumula na ampola retal, ele dá o estímulo de evacuação. Então é aquele caso que nós orientamos para o paciente assim, olha, sentiu essa vontade, está muito incômodo, pode sentar no vaso sanitário, faz uma forcinha de leve, porque ele é uma geleia e ele vai sair. Ele saiu, essa vontade passa. Mas é perfeitamente normal acontecer isso. Isso é uma coisa que chama muita atenção deles. Na colostomia, a gente tem também colostomia em alça. E tem a ilho em alça também. É que é tanta informação, se eu deixar vocês confusos, você vai. Tá ótimo, tá ótimo. Então, o Pode que ir. que é em alça? Em alça é assim, você tem, o médico pega a alça do intestino como se fosse um encanamento e ele faz uma abertura e ele traz e fica tipo duas boquinhas. Uma boquinha é a que sai fezes, que é a boquinha que tem a comunicação com vamos dizer assim, comeu, entrou a comida pela boca, chegou no estômago, passou lá para o intestino delgado e vai sair nessa boquinha. E a outra boquinha é a continuação do intestino, do restante do intestino que está lá quietinho cicatrizando. Então a gente fala que quando tem duas boquinhas é porque é um estômago em alça, né? A minha maior vivência é adulto também, tá? Então, é em alça. Uma boquinha só, nós falamos que é um estoma terminal, que pode acontecer tanto na ilho quanto na colostomia. Então, qualquer uma dessas situações podem ter em qualquer um dos dois tipos de estoma, tá? Na colostomia, ela pode ser em alça, tá? Pode ser temporária também. A gente tem uma colostomia terminal que ela também pode ser temporária e depois liga de novo lá o encanamento do intestino para voltar a evacuar. E nós temos a colostomia terminal, que é uma boquinha. Quando é uma colostomia definitiva de uma, por exemplo, uma amputação abdominoperineal, o médico vai lá e ele tem que retirar toda a porção do reto do intestino. Esse paciente ele deixa de ter ânus e ele não tem mais reto. Essas fezes precisam sair por algum lugar. Então ele faz uma colostomia terminal definitiva. Esse paciente, nós não temos ainda tecnologia no mundo que faça com que nós possamos reconstruir essa área, essa parte do órgão para o paciente. Então, é definitivo, ele vai ser um paciente com uma colostomia definitiva, tá? E aí, o que é interessante? Eu falo que tem que ter o estomaterapeuta, por quê? A gente tem muitas ocorrências no Brasil, no mundo, na verdade, mas vamos pegar Brasil. No Brasil, de pacientes que fazem essa cirurgia, faz uma colostomia, seja pelo motivo que for, ou uma ilho, ou algum tipo de estoma de eliminação, ou até estoma que elimina a urina também, que a gente tem, que é a urostomia, e ele sai, às vezes, desses hospitais sem orientação nenhuma, ou sem orientação adequada. Porque o profissional que detém a expertise para fazer a orientação do cuidado com ele, que ele tem que ter com o estoma, para tentar melhorar a adaptação dele, para promover a reabilitação dele, é o enfermeiro estomaterapeuta. Ele que tem
essa expertise, né? Então, geralmente essas pessoas saem dos hospitais, nesses hospitais, sem nenhuma orientação. E ele vai para casa com uma bolsinha e às vezes ele não sabe quais são os cuidados que tem que fazer. Aí ele fica dentro de casa porque ele tem vergonha de sair na rua, ele tem medo de sair na rua, que as pessoas vejam essa condição dele, né? E fora as dúvidas que podem gerar grandes prejuízos físicos também para ele, né? Então, assim, é importante ter. Eu tenho essa defesa por conta disso. Como que funciona a orientação de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia? Existem cirurgias de emergência também, que tem que confeccionar um estoma, tá? Mas uma cirurgia programada, que nós falamos que é uma cirurgia eletiva. No geral, nós defendemos, né? E falamos que esse paciente ele tem que ter um preparo pré-operatório. O que é esse preparo pré-operatório? Ele vai lá, passou com o médico, recebeu a notícia que não é fácil lidar com ela, no caso, por exemplo, câncer. Ele recebeu essa notícia, ele vai ter que trabalhar essa notícia. Aí o médico fala: olha, nós vamos fazer uma cirurgia e você vai ter que fazer uma bolsinha e essa bolsinha vai ter que ficar para sempre. Esse paciente, ele precisa no pré-operatório. Ele passou com o cirurgião já vai encaminhar ele para alguns setores, né? Então, nós temos alguns protocolos onde eu trabalho, né, para isso. E que nós achamos que não é o ideal, mas nós sabemos que existem coisas a serem melhoradas também. Mas nós sabemos que existem lugares que não tem nada disso, né? Então, esse paciente, ele tem que ser encaminhado para nutricionista, porque ele precisa ter um preparo nutricional. Ele precisa ter uma boa cicatrização. Ele está fazendo uma cirurgia, então, assim, precisa ter uma dieta adequada, precisa ter um preparo adequado. A gente precisa fortalecer ele para ele poder ter uma boa recuperação pós-operatória, né? Então, às vezes eu brinco que eu falo para os pacientes: olha, sem conflito de interesses, mas tipo, você precisa tomar uns todinhos, que o nutricionista que entende disso, ele que vai te falar. Mas precisa ter esse preparo, né? Ele precisa, nem sempre as pessoas lembram do suporte psicológico, mas às vezes essa pessoa, ela tem uma demanda psicológica muito grande, né? Então, às vezes ela precisa também passar com um psicólogo, ela precisa desse apoio, né? Ela precisa fazer exames pré-operatórios, ela vai passar com um médico anestesista, porque ele que vai dar as orientações clínicas, né, em relação ao preparo para a cirurgia, é ele que vai acompanhar, vai fazer a anestesia, então precisa ter esse preparo. E pode ser que ele precise, às vezes, de outros profissionais também, né? Às vezes ele precisa de uma avaliação de um cardiologista, de um nefrologista, aí o médico que vai avaliar o cirurgião e vai fazer as solicitações. Mas é essencial que esse paciente passe com o enfermeiro estomaterapeuta. Por quê? Quando ele vem, nós falamos que é uma consulta pré-operatória de enfermagem, tá? Quando ele vem, o que nós fazemos? Nós procuramos acolhê-lo, né? A criação do vínculo. Então, isso é muito importante e nós passamos várias informações para ele. Então, a gente mostra para ele, explica para ele. Às vezes ele sai da consulta, é tão às vezes chocante que ele sai da consulta, ele não conseguiu ainda entender bem o que o médico falou para ele. E existem algumas questões que às vezes ele começa a entrar naquele conflito. Nossa, será que é isso? Não, isso não pode ser, não deve ser. E às vezes quando ele vem para nós conseguimos trazer ele para a realidade de uma forma que ele se sinta acolhido, né? Então às vezes é um momento que ele começa a entender o que vai acontecer. O que é proposto de fato para a cirurgia, o que é o estoma. Aí nós mostramos para ele quais são o que é as bolsinhas, quais são os cuidados esperados, né? Em relação à bolsinha, qual é o suporte que ele vai ter depois, aonde ele pode encontrar esse suporte. Então, são muitas informações, a gente vai dosando essa informação conforme a abertura do paciente e conforme o grau de entendimento que ele vai tendo.
Algumas informações nós consideramos que elas são primordiais. Então, por exemplo, ele entender o que vai acontecer com ele, entender o que é o estômago, o que é a bolsinha e quais são os cuidados básicos é importante. Só que assim, a gente mostra para ele, coloca para ele, mas sabe que ele não vai absorver tudo ali. Então, o que, que é importante também? Antes de eu chegar nessa outra importante, eu vou falar outra coisa importante. É essencial que esse paciente seja submetido a uma demarcação pré-operatória, que é o quê? A demarcação pré-operatória de estomas, ela não é protocolo de lateralidade, muita gente confunde, que é quando, por exemplo, o que é lateralidade? O médico vai operar o braço direito, ele tem que ir lá riscar que é direito, né, para poder fazer no local certo. A demarcação pré-operatória de estomas é o enfermeiro estomaterapeuta quem faz. Ele vai mensurar, é uma técnica que tem as mensurações certas, adequadas do abdômen do paciente, para ele encontrar o local adequado para o médico confeccionar esse estômago. Por quê? Porque quando você está lá no centro cirúrgico e o paciente está lá na mesa cirúrgica, deitado todo mundo é magrinho, né, gente? Você deita, fica magrinho. O médico nem sempre consegue ter uma visualização, no geral não consegue ter uma visualização e às vezes uma noção adequada da onde, no abdômen do paciente, aonde tem dobra. Aonde ele tem uma dobrinha cutânea, uma dobrinha. E o estômago ele não pode ficar em dobra, porque, veja bem, a bolsa, eu não trouxe nenhuma para mostrar para vocês, desculpa. Mas a bolsa, ela é um adesivo já com material adequado, tudo que ele é colado na pele. Se esse estômago fica em dobra, essa bolsa não cola direito. E aí o que acontece? Começa a ter vazamento de fezes e essas fezes vazam. O paciente fica chateado. Isso compromete a qualidade de vida dele. E, além disso, isso compromete a integridade da pele em volta do estômago. Por quê? Quando você tem fezes em contato com a pele por muito tempo, isso pode ocasionar assadura, dermatite. A gente fala dermatite, mas é assadura, igual criança quando faz um cocôzinho na fralda e fica lá abafada a fralda por muito tempo. E essa lesão, ela é, dependendo do grau que ela tá, ela é muito dolorosa. E além disso, ela começa a ficar inflamada e fica muito úmida. Aí a placa não cola de forma alguma, né? Então, o estômago ele não pode ficar em dobra, ele tem que ficar em uma área livre de dobras, para essa placa aderir adequadamente e essa pessoa poder ter uma qualidade de vida adequada. O estômago ele não pode ficar perto de saliência óssea, perto de osso. Então, a gente tem o ossinho do quadril, tem o osso da última costela. Então, não pode ficar perto dessas áreas, porque isso vai interferir também com a aderência da placa. E vai vazar conteúdo e o paciente vai ficar chateado, tem risco de dar lesão e compromete a qualidade de vida dele. Então, tem as medidas certinhas dos locais adequados, tá? Existem, e a gente demarca, a gente fala demarcar, né? Mas a gente vai lá e marca o local, no geral a gente dá duas opções para o cirurgião. Tem casos que às vezes a gente avalia, porque a avaliação é individual, você vai lá, avalia cada paciente individualmente. Existem casos que às vezes a gente dá até mais de duas opções para ele, né? Tem uma caneta especial que ela não sai com água, que a gente vai lá e faz essa marcação certinha e dá essa opção. Aí o cirurgião chega lá na cirurgia, ele vê que tem o local demarcado certinho para ele poder fazer esse estômago. Aí existem várias questões que influenciam, né? Então a demarcação ela é essencial. Se você faz cirurgia num paciente que não é demarcado, você assume o risco de fazer um estômago num local não adequado. Uma cirurgia de emergência, eu também não acho justificável, mas ela até é justificável porque a vida do paciente está em risco, né? Mas numa cirurgia eletiva,
é inadmissível que você faça um estoma sem ter uma demarcação prévia, né? Porque você está assumindo o risco de colocar esse estoma num local inadequado que vai comprometer toda a qualidade de vida da pessoa, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, nós estamos falando de fazer com que essa pessoa ela tenha vida social, que essa pessoa não tenha lesão na pele, que ela não sinta dor, que sabe, que ela não fique, que não comprometa a parte psicológica dela, do fato dela não conseguir ter vida social, dela ficar com essa bolsa soltando toda hora. Então, isso é muito importante, muito importante. No geral, às vezes as pessoas não têm essa visão, elas não conseguem entender. E por isso que a maior parte dos hospitais no Brasil não tem enfermeiro estomaterapeuta. O outro ponto que eu defendo o estomaterapeuta dentro do hospital, que deveriam ter, não só que confecciona estoma, mas, por exemplo, ele é um ganho, porque ele é especialista em lesões também. Então, por exemplo, você tem um profissional especialista em estomas para demarcar esses pacientes, para auxiliar, para ajudar a montar o protocolo e auxiliar na orientação desse paciente, e ele também pode fazer as avaliações das lesões de pele que existem dentro da instituição. Melhor ainda, ajudar nos protocolos e na educação de prevenção dessas lesões. Aí, voltando lá no paciente, demarcamos ele, fizemos ao local certinho para poder fazer o estoma dele, para o médico fazer o estoma. Lá dentro da cirurgia, existem algumas questões que podem influenciar. Então, por exemplo, uma questão muito importante, uma coisa muito importante, que a gente chama muita atenção dos cirurgiões, é a protusão desse estômago. O que é a protusão? É a altura do estômago para fora da pele. Isso é muito importante. Por quê? Se eu tenho um estômago, a alça do intestino vem para fora da pele, mas ela está muito rente à pele, a probabilidade de infiltrar fezes embaixo da placa, que é um adesivo, e essa placa soltar ou causar lesão nesse paciente, ela aumenta. Se ele é um estômago que ele é mais para baixo da pele, retraído, tem um nível mais baixo que a pele, aumenta mais ainda. Então, o ideal é que esse estômago, essa alça do intestino, ela tenha uma protusão para fora da pele. Então, assim, numa colostomia, uma protusão de 2 centímetros, aí um fato importante. Lembrar que quando o médico manipula a alça do intestino e faz a cirurgia, o estômago ele fica edemaciado, inchado. Depois ele vai reduzir. O ideal é que quando ele reduzir, ele fique nessa protusão de 2 centímetros. Então, uma colostomia, 2 centímetros, de 2 a 3 é tolerável. Até dependendo, às vezes até 1 é tolerável para uma colostomia. Por quê? Porque na colostomia, ela é feita no intestino grosso. Então, seria, vamos dizer, o nosso último intestino, porque nós temos 2, o intestino delgado e o intestino grosso. E lá no intestino grosso, as fezes são mais pastosas. Conforme vai chegando as fezes nele, ela vai ficando mais pastosa conforme vai passando durante o caminho lá do intestino. Então, fezes mais pastosas é mais fácil o cuidado com o estômago. Por quê? Ela também infiltra embaixo, infiltra sim, se tiver todas essas questões, pode acontecer de infiltrar, mas vamos dizer que ela infiltraria um pouco menos, porque ela é pastosa. E o pH dessas fezes, ele tende a ser mais neutro, ele não é um pH tão corrosivo quanto uma ileostomia, que é lá no intestino delgado. Então, para uma colostomia, de 2 a 3 centímetros de altura, tá legal. Para uma ileostomia, o ideal é de 3 a 4 centímetros de altura. Por quê? A ileostomia ela é feita numa porção do intestino delgado chamado íleo. E lá no intestino delgado, nós ainda temos enzimas da digestão e o pH dessas fezes, ele tende a ser alcalino. Aí, às vezes, fica difícil entender o que é ácido, o que é alcalino. O que é alcalino, que eu costumo falar para os pacientes? Pensa na soda cáustica. Não, gente, não é tipo a mesma coisa, mas só para ilustrar.
É muito corrosivo o pH. Então, se essas fezes infiltram embaixo da placa, se ela começa a vazar, às vezes em menos de 2, 3 horas, dependendo da pele do paciente, às vezes o paciente tem a parte da pele, a pele muito fina, muito delicada, ele pode desenvolver uma assadura ali, uma lesão. Então, o ideal é que para uma ileostomia, a protusão, a altura seja de 3 a 4 centímetros para fora da pele, tá? A colostomia, quando ela é definitiva e no colo descendente, às vezes esse paciente recebe a indicação de fazer uma irrigação da colostomia. No geral, quando está tudo cicatrizado, ele está ótimo, às vezes o médico faz a cartinha e a gente treina ele para fazer. É como se fosse uma lavagem do intestino periódica, que ele é treinado para fazer. Porque aí esses pacientes, eles são elegíveis, porque é cólon descendente, onde está o estômago dele, e eles treinam, porque aí eles conseguem treinar o intestino e usar só um tampão lá no estômago, ao invés de usar a bolsinha. Mas tem todo um treinamento para isso, só por curiosidade para vocês saberem. Aí lá na cirurgia, voltando, ele tem que se preocupar, o médico tem que se preocupar com a protusão do estômago. Existem casos, são casos mais raros, mas existem, que às vezes você vai lá medir o local para demarcar, para colocar o melhor local para fazer o estômago, e às vezes esse paciente ele tem muita dobra, às vezes ele tem um abdômen muito pequenininho e tem muita dobra. E às vezes você olha e fala, gente, eu não consigo achar um local que eu tenha um espaço adequado para fazer esse estômago. A gente procura encontrar o melhor local, né? E aí, o que às vezes a gente sinaliza para o cirurgião? Nós ficamos lá em cima. Ó, capricha na protusão, olha a protusão. Essa protusão, ela pode fazer a diferença, ela faz a diferença muitas vezes em casos mais difíceis que o paciente tem um abdômen com muitas dobrinhas, tá? Paciente obeso. Eu falei que a colostomia, por exemplo, ela tem que ter lá uns 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros de altura para fora da pele, de protusão. Se eu tenho um paciente obeso, isso interfere também. Por quê? Às vezes a camada de gordura que ele tem é muito larga e o cirurgião tem dificuldade de trazer essa alça para fora, porque essa alça ela não pode ficar tensa, porque se ela fica tensa, ela não tem uma vascularização de sangue adequada. E aí ela pode ter isquemia, pode ter complicação para esse paciente. Então, às vezes, para paciente obeso, pode acontecer dessa protusão ficar um pouco mais baixa, tá? Mas, claro, a gente sempre fica ali e fala, olha, capricha na protusão, tudo, tanto que, no geral, eles se preocupam muito com essa parte. Então, lá no intraoperatório, no geral, em relação aos estomas, é mais essa parte da protusão, local adequado, que é interessante, que é importante o cirurgião garantir lá para o paciente. No pós-operatório, quando ele vai para o quarto, não de cara no primeiro dia, às vezes não dá, às vezes a pessoa ainda está se recuperando, está um pouco até aérea, né, dentro das circunstâncias de tudo que está acontecendo ali com ela, mas a gente pede que a partir do segundo dia que ela está lá no quarto, que a enfermagem comece a orientação, né? Nós temos bastante enfermeiros estomaterapeutas no hospital, mas nós não temos ainda a quantidade ideal de dizer assim, olha, o estomaterapeuta consegue estar a todo minuto orientando o paciente. Isso acontece em toda a instituição, mesmo que você tenha lá os profissionais adequados. E outra coisa, às vezes você não tem esse profissional 24 horas dentro da instituição. Então, o que é o ideal? A equipe de enfermagem tem que saber fazer o cuidado básico, né? Então, por exemplo, ela tem que saber trocar a bolsa, ela tem que saber orientar esse cuidado básico para o paciente. Então, nós treinamos toda a equipe da instituição para isso. Então, assim, tanto o técnico de enfermagem quanto o enfermeiro, ele vai lá no quarto para ele começar a orientação. O que é essa orientação? Olha, nós vamos trocar a bolsinha, mostrar para o paciente como que troca, incentivar ele a mexer, o estômago é dele, a bolsa é dele, ele tem que aprender a mexer, né?
Então, nós não podemos ser possessivos com os pacientes, né? Às vezes a enfermagem tende a ser possessiva no cuidado, tipo, não, eu cuido de você. Eu cuido, mas assim, eu tenho que preparar ele para a independência dele, né? Então, começar a orientar. O que é a nossa orientação? Nós temos protocolo de período de troca de bolsas, né, de equipamento, né? A gente fala que é o equipamento de estomia. Então, no geral, a gente troca a ileostomia, as urostomias, que é de urina, a cada 3 dias. Por quê? Porque o conteúdo que elas drenam tendem a ser mais líquidos e mais corrosivos. A urina, pH mais ácido, e a ileostomia, porque é um pH mais corrosivo alcalino. As colostomias a gente troca no geral com 5 dias, mas no geral a partir do terceiro dia já pode trocar. Terceiro dia de uso dos equipamentos, eles precisam serem trocados, tá? Então de 3 a 5 dias as colostomias. E como que é essa troca? Tem que ter um jeito para retirar a placa. Lembra que ela é um adesivo? Você não pode ir lá e arrancar. Quando você vai lá e puxa, arranca, você causa trauma na pele. Então você pode machucar essa pele. Então você tem que ir lá tirar delicadamente. Hoje no mercado existem alguns materiais que ajudam a soltar, tá? Então existem alguns materiais, lencinhos, sprays que eles ajudam a soltar o adesivo, eles são muito bons, né? Infelizmente, eles não são disponibilizados no hall da ANS, né? Então, são todos os pacientes que têm o direito que conseguem receber eles pelo SUS ou até mesmo pelos convênios, né? Mas eles auxiliam a não traumatizar a pele, a ajudar a soltar, tá? Até porque, mesmo as mulheres, nós temos às vezes uns pelinhos na barriga. E às vezes eles são fininhos, você não vê. E quando cola a placa, quando você vai tirar, puxa esses pelinhos. Então, assim, dói. Então, não é todo mundo, cada um tem uma resistência à dor, mas às vezes dói um pouquinho, incomoda, né? Em mim, e quando eu fiz meu curso, a gente teve que ficar com bolsinha colada por uma semana. Quando eu fui tirar, eu confesso que eu falei, meu Deus! Então, assim, tem que ter todo esse cuidado com a pele, com a retirada. A pessoa, ela fez uma cirurgia, ela já sofreu, ela já está sofrendo. Você não precisa causar mais sofrimento para ela. Então, tem que tirar com cuidado. A limpeza do estômago e da pele aonde estava colada a placa, a pele em volta do estômago. Ela é feita com água e sabonete. Ali não é nada estéril, porque a alça do intestino não precisa ser estéril. Não precisa usar sabonete antibacteriano, bactericida, não precisa nada disso. Até não é legal usar esses sabonetes, porque eles tendem a alterar o pH da pele. Quando eles alteram o pH da pele, porque eles tendem a ser mais fortes, a deixar mais ressecado, nós temos uma proteção na pele, tipo uma película na pele, sabe? Como se fosse um filminho, um plastiquinho aqui bem fininho. A gente não vê, mas ele existe. Quando você altera o pH da pele, esse plastiquinho, ele sofre uma lesão. E aí, quando ele sofre uma lesão, isso pode ocasionar mais dano na pele e ferida. Então, o ideal é qualquer sabonete. A gente fala para o paciente, qualquer sabonete. Ah, posso usar um sabonete neutro? Pode. Ah, eu posso usar um sabonete líquido? Pode. No geral, a gente pede para ele usar líquido, porque o líquido é menos risco de contaminação do que em barra, né? Que a barra fica lá, você passa a mão, outra pessoa passa, às vezes pode ter mais contaminação. Então, qualquer sabonete. O que a gente só pede para ele tomar cuidado? Nós pedimos para ele evitar sabonete com hidratante. Por quê? Porque o hidratante, às vezes, ele interfere com a pele, no sentido assim, a pele às vezes fica muito, mas muito lisa. E aí pode ser, não é regra, mas pode ser que ele interfira com a aderência da placa. Então, só por isso, né? No geral, qualquer sabonete. Aí tem, às vezes, paciente que fala assim, mas qual é o melhor, o ideal? O sabonete ideal para pele é sabonete com pH levemente acidificado ou pH balanceado. Mas, no geral, qualquer sabonete. Água na temperatura ambiente ou aquela água morninha, né?
No geral, às vezes a gente pede para evitar água muito quente, porque às vezes resseca a pele, nós não sabemos o que é o quente do paciente, né? Então a gente pede mais assim para usar água ou temperatura de bebê, morninha, ou pode ser um quentinho sem exagerar, para poder lavar essa pele. Lavou, seca a pele em volta. O estômago, lembra que eu falei que o intestino produz um lubrificante? Então o estômago ele é sempre úmido, porque tem essa lubrificação natural. Então não precisa ficar se preocupando em secar o estômago. Ah, e outra coisa, você pode passar a mão, pode lavar, pode passar um paninho macio, pode ser algodão? Pode. Eu não gosto muito de algodão por causa das felpinhas, mas pode. Mas não pode esfregar o estômago, porque ele é alça, ele é mucosa, igual a mucosa de dentro da boca. A pele é fina, se você esfrega, você pode machucar. Então, tem que ser uma coisa suave, mas pode limpar tranquilamente. Limpou a pele em volta do estômago, ela precisa ser seca, ela precisa ser secada. Então, você vai lá e vai secar. Bem sequinho, porque senão a placa não cola. E se ficar úmido, uma umidade que a placa cole, mas está úmido, pode dar também a assadura, que a assadura acontece também por excesso da umidade. Fez tudo isso, já é um cuidado básico aí de limpeza com o estômago. Tem um cuidado muito importante que é medir a circunferência desse estômago. Eu vou fazer um gesto aqui, Então tá lá o estômago. No geral, o estômago é redondo, mas os que têm duas boquinhas, eles são ovalados. Então a gente tem que mensurar a circunferência dele. Quando ele é redondinho, é mais fácil. Existem réguas próprias para isso. Existem réguas no mercado, as empresas fabricantes têm réguas, elas oferecem, elas dão amostras, né? Então você pode usar a régua e mensurar a circunferência. Por quê? Existem placas que já vêm no tamanho certo e existem placas que precisam ser medidas e recortadas com a tesoura. E esse recorte ele não pode apertar o estômago. Lembra que eu falei que é mucosa igual a boca? Se você aperta, machuca. Então não pode ser apertado e ele não pode ser muito grande. Quando ele é muito grande, sobra muita pele. Se sobra muita pele, a pele fica em contato às vezes com as fezes e isso pode dar assadura. Então isso é muito importante, essa atenção, porque às vezes o paciente ele vem, a pessoa com estomia ela vem, e ela fala assim, olha, eu tô com alergia à placa, a plaquinha que cola lá o adesivo. Na maior parte das vezes ela não tem alergia. Na maior parte das vezes ela tem a dermatite, essa assadura, porque às vezes o recorte está muito grande, às vezes está infiltrando fezes. Então isso precisa ser corrigido. Fez tudo isso, já é um cuidado básico, tá? A gente pede para esvaziar a bolsinha. Essa bolsinha, ela precisa ser esvaziada. Existem bolsinhas que precisam ser esvaziadas, existem bolsinhas que elas são descartáveis, tá? A grande maioria das pessoas usam a que precisa ser esvaziada. Essa bolsinha precisa ser esvaziada sempre que tiver lá uns 4 dedinhos, né? Dependendo da grossura da mão, de 4 a 5 dedinhos. Por quê? Ela não pode encher. Quando ela enche, aumenta a chance de acumular fezes lá perto do estômago e ele infiltrar embaixo da placa. E solta ou causa a assadura lá, a dermatite. Então, precisa ter esses cuidados. Eu falo sempre que o cuidado com a ele não é difícil, mas ele é metódico, porque às vezes tem um pequeno detalhe que faz a diferença. Então, a pessoa precisa ir se habituando e treinando para isso, né? Então, no geral, esses são os cuidados mais básicos, né? O estômago, como ele é mucosa, igual a parte de dentro da boca, você puxa assim o lábio e olha, você vai ver que é sempre vermelhinho, né? Ele sempre vai ser essa cor, vermelhinho. Se ele muda dessa cor, fica roxo, diferente, aí precisa de uma avaliação médica, se ele está roxo ou se ele está escuro, para dar uma olhada, porque isso pode representar que não está tendo vascularização de sangue ali. Então, isso é muito importante. As lesões de pele, placa que está soltando, pele que está machucada, no geral, o enfermeiro estomaterapeuta que avalia e ele que faz a avaliação do que tem que ajustar no cuidado. Então, a gente procura orientar esses cuidados todos lá para o paciente, às vezes mais algum detalhe, esclarece uma dúvida, preparando ele para a alta. Porque, no geral, se esse paciente ele está
Não, ele está bem, às vezes em 5 dias, 7 dias, 5 dias, ele já sai de alta. Então precisa preparar isso. A gente pede sempre, se possível, para ele ter um acompanhante, ou um familiar, ou um cuidador junto, para ajudar a receber essas orientações. Nós temos no hospital um manual que tem esses cuidados também por escrito, que é entregue para ele. No geral, o manual a gente já entrega lá na consulta pré-operatória, que é para ele começar a ler. Porque aí, se ele tem dúvida antes da cirurgia, se ele precisar, ele pode voltar novamente conosco lá no ambulatório. Mas ele já recebe esse manual. Aí ele vai de alta para casa. Quando ele vai de alta, ele precisa sair do hospital com uma reserva de placa e bolsa. Não posso mandar ele só com aquela que está no corpo dele. Por quê? Na nossa instituição, nós temos o ambulatório que absorve esse paciente no pós-operatório. Então, por exemplo, ele saiu de alta em 5 dias, no máximo 7, ele já volta no ambulatório, que aí é onde nós vamos avaliar ele, tem avaliação médica junto para ver como ele está, e nós vamos avaliar o estômago como ele está. Tem locais que às vezes não tem esse ambulatório, esse retorno, e esse paciente ele precisa ter esse suporte pós-operatório. Aqui em São Paulo nós temos os polos de atendimento, que é do SUS, onde tem enfermeiro estomaterapeuta. E é onde o paciente, a pessoa vai lá e retira, aqui na capital de São Paulo e na Grande São Paulo, onde ele retira os materiais que ele precisa utilizar para o cuidado dele em casa, com o cuidado com o estômago. Então, assim, quando ele sai de alta, ele precisa levar uma reserva. O que nós determinamos? Que na nossa instituição nós vamos entregar para ele 3 conjuntos de placa e bolsa. No geral, a gente usa a de 2 peças, que tem uma que é toda coladinha, a placa e a bolsa é uma peça. Então, ele tem que levar essa reserva para casa. Por quê? Durante esses 5 dias, soltou, vazou, nós queremos que ele tente fazer cuidado da troca da placa e da bolsa em casa, porque essa troca é o momento, vamos dizer assim, que mais estressante em relação à adaptação dele do cuidado, é conseguir fazer essa troca. E já é pensado nisso, a gente quer que ele tente fazer essa troca em casa. Vai ser o momento dele em casa que ou ele vai conseguir se sair muito bem, na maior parte das vezes é o momento que ele tem muitas dúvidas, e a gente quer que ele sinta esse momento, não queremos fazer ele sofrer, mas queremos que ele sinta um pouco esse momento para ele tentar relembrar. E é o momento que de repente ele vai pegar e vai ficar muito bravo com a gente, vai nos xingar, vai ficar revoltado conosco. Mas a gente precisa que ele sinta esse momento, ele vai estar bem ali, geralmente no meio do intervalo entre a alta e o retorno dele. Nós temos o suporte da instituição. Então, no geral, o que nós aconselhamos para esse paciente? Geralmente, se eles são de cidades distantes, normalmente o próprio cirurgião já pede para ele ficar aqui por perto da instituição. Por quê? Primeiro que assim, ele fez uma cirurgia, ele estava bem, ótimo, foi de alta. Mas caso a gente tenha alguma intercorrência, ele já está perto para vir para o hospital. Em relação ao estômago, isso também acontece. De repente ele usou os 3 conjuntinhos, cortou, não deu certo, não conseguiu colar, ficou nervoso. Qual é a nossa orientação? Dentro do horário comercial, o ambulatório está aberto. No geral, os atendimentos são agendados. Mas para casos extremos, a gente avalia e abre a sessão e atende esse paciente. Sábado, domingo, feriado, vai para o nosso pronto-socorro. O que eles vão fazer? Eles vão fazer a troca da placa e da bolsa e já sabe que esse paciente vai retornar no ambulatório. Quando ele vem no ambulatório depois conosco, o que nós fazemos? Ouvimos a dificuldade que ele teve ou não, quais são as dúvidas que ele ainda tem, reforça toda a orientação novamente. Se precisar retomar lá atrás, a gente retoma, corrige, de repente, o que não está adequado, né? É uma forma também de nós avaliarmos também a atuação da enfermagem durante a orientação, durante a internação. E a gente orienta ele de novo, tira dúvidas e faz o relatório. Quem faz o relatório somos nós, para ele poder pegar os materiais ou com convênio ou pelo SUS. Porque existe uma lei que dá o direito, essa lei é federal.
Eu falo muito isso porque nós já tivemos casos de pacientes de outros estados que chega lá no outro estado e fala assim: nossa, esse relatório não vale aqui. Você fez cirurgia lá em São Paulo, aqui não vale. Essa lei não existe aqui. A lei é federal, é Brasil, é por território nacional inteiro. E essa lei diz que essa pessoa com estomia ela tem o direito de receber todos os materiais necessários para o cuidado dela. Quais são esses materiais? São os materiais que estão no rol da ANS. Então ele vai receber a placa, a bolsa, ele vai receber, precisa de pasta, às vezes a gente usa uma pastinha que ela faz uma vedação também para ajudar a diminuir risco de infiltração. Não é todas as pessoas que precisam utilizar, mas existem casos que nós indicamos, né? E sai tudo isso lá no relatório. As quantidades dos materiais é determinada no rol da ANS. Então, e vai depender às vezes é convênio, é no polo do SUS, vai depender às vezes desse polo, porque esses polos, eles têm estomaterapeuta, então às vezes o enfermeiro de lá já adequa. Ele vê que, tá usando um pouco mais, ele pode fazer a adequação, né? E ele pode também adequar, nós já indicamos para ele o tipo de placa que ele vai usar, porque existem diferenças entre as placas, o adesivo, né? Então, se eu tenho um estômago, às vezes, muito baixinho, às vezes eu uso uma placa convexa, que é uma placa que tem uma saliência que ajuda a empurrar a pele um pouquinho, vamos dizer assim, para baixo, para melhorar essa protusão do estômago e fazer uma vedação melhor. Eu tenho placa que é toda retinha, que nós falamos que é a placa plana. Então, de repente, esse paciente, a indicação para ele é essa placa, porque a protusão do estômago dele é mais alta. Então, tem alguns fatores assim. No geral, ele já sai lá da instituição com a indicação da placa que ele precisa, do modelo que ele precisa. Pode mudar? Poucos casos, porque às vezes a gente peca um pouquinho pelo excesso. De repente eu pego um paciente que ele está tendo muito vazamento, infiltração, ele não tem uma protusão ruim, mas por algum motivo ele está tendo descolamento, infiltração. E aí nesses casos às vezes a gente trabalha com uma convexidade ou uma semiconvexidade. Pode ser que depois que esse estômago dá uma desinchada, passe um pouquinho o tempo, o paciente também às vezes sai um pouquinho mais inchado da cirurgia, se adapte melhor, às vezes precisa mudar essa placa. Mas a gente prefere pecar pelo excesso do que correr o risco dele fazer dermatite, fazer lesão na pele, né? Então, é importante isso. Veja bem, nós começamos falando do estomaterapeuta. Eu já estou te falando da questão dos cuidados, explicando um pouquinho. E aí eu estou chegando nessa parte do relatório. Nós temos, às vezes, pacientes no Brasil, pessoas com estomia no Brasil, que faz uma cirurgia com estomia e ela sai do hospital sem nenhum material que pudesse dar um apoio para ela. E, no geral, às vezes essas pessoas são pessoas, às vezes, que não têm condições de ficar comprando esse material, porque esse material não é barato. Uma placa, uma bolsa, sai, dependendo da marca, dependendo do modelo, às vezes o modelo mais simples, sai em média, às vezes, de 30 a 40 reais para mais, né? Então, assim, às vezes essa pessoa não tem condições de ficar comprando. Então, ela precisa ter esse suporte, precisa ter o relatório e o encaminhamento para o polo de atendimento. Aqui em São Paulo nós falamos polo, né? Aí às vezes a pessoa fala assim para mim, olha, lá na minha cidade, eu não sei, é uma cidade pequena, eu também não sei se tem um polo de atendimento à pessoa com estomia. Qual é a orientação que nós damos para essas pessoas? Procure a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, porque ela tem que providenciar para você. É lei, é um direito garantido por lei, ela tem que providenciar. Então, tem uma cidade de, sei lá, 5 mil habitantes. E nessa cidade só tem uma pessoa que fez um estoma. A Secretaria Municipal de Saúde ela tem que providenciar. Ou tem prefeituras que às vezes tem uma cidade próxima a um polo, né? E às vezes ela faz esse encaminhamento, mas ela tem que providenciar o fornecimento para essa pessoa do material que ela precisa, né? Então, assim, por isso que é muito importante ter esse conhecimento.
né? A gente lê, eu acompanho os grupos, às vezes, de pessoas com estomias, e às vezes você lê alguns depoimentos que você fala, meu Deus, às vezes a pessoa ficou meses em casa. Nós temos na internet, às vezes, fotos, né? Às vezes a pessoa não tinha o que colocar lá no estômago, a pessoa às vezes coloca lata, coloca sacola. Isso fere a dignidade humana, né? Então, assim, tem que ter o equipamento adequado para a pessoa. Tem que ter esse suporte, né? Esse é um olhar que as instituições, os profissionais de saúde, eles precisam despertar e as instituições, principalmente as instituições que confeccionam estomas, elas precisam despertar esse olhar, elas precisam entender o impacto que isso causa, porque não adianta você fazer às vezes uma cirurgia, nossa, maravilhosa, ou sei lá, nossa, salvei a vida desse paciente. Mas você depois, você acaba com a vida social dele, você acaba com a qualidade de vida dele se você não faz um estômago adequado, se ele não tem uma orientação adequada, se ele não recebe o material adequado. Você mata ele socialmente e às vezes você literalmente mata ele. Por quê? Se isola socialmente, depressão, não quer viver mais, né? Então, assim, é muito impactante. Então, precisa ter todo esse suporte. Eu falei demais, né? Imagina, Patrícia, eu estou aprendendo aqui com você. A gente acabou passando da meia hora porque eu vi que você estava tranquila, Falando falando, muito. Sabe né? o que acontece? E é bom, é bom. Eu sou apaixonada por estomias, assim. Nossa, eu adoro. E, eu fico assim. Eu defendo, procuro defender muito, assim, a pessoa com estomia. Acompanho, né, cada caso a caso, mas assim, e fico indignada muitas vezes das histórias, da forma como muitas vezes das situações que eles passam, né? E fico mais indignada ainda das pessoas não conseguirem entender o impacto que é uma pessoa ter uma estomia, né? Ela teve um trajeto, até ela chegar às vezes no estômago, ela já teve um sofrimento muito grande para chegar ali, né? Então, assim, eu sempre falo muito, gosto de falar muito, eu gosto de trazer essas questões da necessidade, as questões do quanto é importante saber orientar, o quanto é importante. As instituições, elas precisam ter protocolo. Elas precisam ter um protocolo de atendimento, de atenção, de assistência à pessoa com estomia. E esse protocolo ele precisa contemplar o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Precisa ter esse fluxo, né? Mas no geral não é isso que muitas vezes acontece, né? E graças a Deus lá na instituição a gente conseguiu implantar isso, né? A gente pega, tem alguma coisa que não está conforme. Se vem, a gente recebe, viu que não está conforme, a gente corrige e abre a notificação para fazer a correção, né? Porque o intuito é atender a pessoa com estomia da melhor forma possível, fazer com que as necessidades básicas delas sejam atendidas, é orientar, é dar um encaminhamento, é dar orientação, é mostrar para ela aonde ela tem que ir, né? E assim, às vezes a gente só não faz mais ainda porque existem algumas outras questões, às vezes burocráticas, legislativas, às vezes relacionadas a direitos a convênio e tudo mais. Porque, por exemplo, o rol que tem os equipamentos de estomias, eles contemplam o básico, né? Mas eu não lembro a data, eu não sei se ele é de 2012 ou 2013 ou antes disso. Mas de lá para cá, nós já temos muitos outros equipamentos e inovações dentro da área de estomias e que não está contemplado no rol. Por exemplo, o sistema de irrigação, que é quando eu falei da lavagem da colostomia, é tipo uma lavagem mesmo. Que aí a pessoa é treinada, quem tem colostomia em cólon descendente, que geralmente a pessoa vai do lado esquerdo, né? Mas assim, ela é treinada para fazer essa lavagem
limpa o intestino e ela consegue, dependendo do hábito do intestino dela, ficar às vezes 24 horas, 48 até 72 horas sem sair fezes. E aí ela usa um tampão. Isso dá para ela qualidade de vida, porque ela não tem a bolsa, né? Então isso ajuda muito. Esse sistema de irrigação, por exemplo, ele não é contemplado no rol. Ele não está no rol. Então, às vezes, a pessoa, para conseguir, ela consegue como? Tem pessoas que, às vezes, o convênio fornece, que também não está no rol, o convênio não tem obrigação de fornecer, mas tem convênio que, às vezes, fornece, às vezes o paciente paga um convênio melhor, que, de repente, ele contempla. Às vezes, nos polos do SUS, tem paciente que, às vezes, consegue, mas não é sempre, mas na maior parte das vezes o paciente compra. E um sistema de irrigação, ele dura bastante tempo, né? Ele é durável. Aí acho que, não sei, 1 ano, 2 anos, talvez um pouquinho mais, dependendo do cuidado, tudo. Mas assim, ele custa em torno de R$ 400, mais ou menos, tá, gente? Eu não tenho assim muita noção de preço porque eu sou enfermeira, enfermeira não mexe com dinheiro, né? Então, assim, mas mais ou menos ele tem esse valor. Então não é todo mundo que consegue comprar, né? E ele tem um peso, né? Então, assim, não, esse rol, por exemplo, ele tem o básico, mas ele poderia estar um pouco melhor, né? Mas aí a gente entra naquela questão, né? Quem tem a pessoa com estomia, às vezes ela tem medo, porque quando fala na revisão do rol, ela tem medo de perder o pouco que ela tem. Então, assim, é um pouquinho complicado isso, mas a própria sociedade tinha que olhar. E a gente só tem uma legislação hoje que contempla porque nós tivemos um vice-presidente que ele tinha uma estomia e ele comprou a causa na época, né? Que era o José de Alencar, porque caso contrário, pode ser que a gente nem tivesse essa lei, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender. A pessoa com estomia, ela entra na lei do deficiente físico e então ela tem prioridade, assim como a pessoa com deficiência tem. Não é visível, então a pessoa está lá no metrô, está no ônibus, ela não tem obrigação de levantar a roupa dela, a camisa e mostrar, olha, eu tenho uma bolsinha, né? Mas ela entra nessa lei. Para ajudar, existe uma associação que é bem ativa no Brasil, que é a Associação de Estomizados, né, de Taubaté, que eles fazem uma carteirinha para a pessoa com estomia. E aí lá na carteirinha vem o nome da associação e aí ele coloca o CID da estomia, né, especifica a estomia e coloca lá a lei de deficiente físico. Então fica mais fácil a pessoa chegar e mostrar a carteirinha, né? Mas é todas essas questões. Que Mas eu já legal. falei demais. Não, imagina, Patrícia, eu só tenho a agradecer o seu tempo, a sua generosidade. Quando chega perto de 1 hora, né, eu falo para a gente encerrar, porque às vezes a gente perde todo esse conteúdo, que eu quero que ele fique gravado. Então, às vezes, é bom, chegando perto de 1 hora, a gente encerrar para evitar qualquer dissabor de não ter um conteúdo de altíssima qualidade como foi o que você trouxe para a gente. Eu só tenho a agradecer por todo o carinho, por toda a generosidade, por todo o conhecimento, pela didática e principalmente pela paixão pelo que você faz. Viu? Falta isso na área da Eu saúde. tentei passar o máximo que eu pude de algumas coisas que eu achei que era interessante citar, mas a gente sabe que o tempo é curto e que é bem extenso um pouco o assunto. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas para o Alê, pode colocar aí qualquer coisa, se não der para responder hoje, eu respondo para ele depois, tá? Mas, assim, eu acho que eu gostei muito do espaço, muito obrigado por poder dar esse espaço para poder falar. E você vai ver que sempre que eu posso, eu vou lá e eu falo as orientações, mas eu toco um pouquinho lá em algumas coisas que eu acho que não adianta eu vir aqui só falar do meu trabalho bonito de orientação ou coisa assim, sem eu trazer essa realidade, a necessidade da gente refletir, tá bom? Patrícia, obrigado, querida, obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Fizeram algumas perguntas, algumas relacionadas a um desabafo dessa situação, outras não relacionadas, mas mandem um direct para mim,
que depois a gente vai encaminhando todos os sentidos para tirar essa dor, né? Muitas perguntas estão envolvidas com a questão emocional do câncer, a questão emocional de não ter recebido o apoio necessário, outros elogiando as cidades que eles recebem os equipamentos necessários para fazer tudo isso. Obrigado a todos, obrigado, Patrícia. E lembre, as portas estão sempre abertas, viu, Patrícia? Quando você Obrigada. quiser trazer assuntos que são da sua paixão, aqui é um espaço aberto para você. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Obrigado, querida.